Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902. O canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Que dia, hein? Dia, né, de contratações no Fluminense. O Fluminense resolveu cair para cima, né? O Mário resolveu abrir a caixinha dele lá de Pandora e resolveu sair fazendo contratação, tentativa de contratação, jogando para a galera. O bicho tá pegando aí. Para quem tava reclamando de emoções fortes e de contratações reais, o Fluminense, em pleno dia de confronto com o Internacional, já praticamente contratou um jogador. Tá sendo anunciado por todos a contratação aí do Lúcio Acosta, né? E mais um possível acerto aí com o Santi Moreno, a gente vai falar sobre isso aqui, mas de fato, né, Lúcio Acosta está contratado, tá todo mundo já dando essa contratação como certa, e também tem jogador, tem atacante sendo monitorado também pelo Fluminense aí, que a gente vai falar aqui, o Fluminense negociando com o atacante. Vamos lá, tá começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera, chegando aqui o Resenha Express com vocês, e a gente pede a vocês para não se esquecer de dar aquela moral pra gente e se inscrever no canal, deixar o like. Fazendo isso você diz que esse conteúdo é legal. Quem puder também colocar o comentário pro lado e dar um hype nesse vídeo. O hype é gratuito, você clica no hypar aí e nos ajuda a crescer cada vez mais. Cara, vocês vão saber tudo aqui sobre o novo contratado do Fluminense, né? O Lúcio, que tá vindo aí pro Fluminense, jogador argentino, né? A gente vai falar um pouco sobre ele, o Lúcio Acosta. Vocês vão saber se ele é bom jogador ou não, vocês vão poder opinar, na verdade. Vocês mesmos vão dizer para vocês se vocês acham que é uma boa conotação o Lúcio Acosta, o contratado do Fluminense, já anunciado aí por Vitor Lessa, Companhia Limitada. O Lessa sabe tudo, né, o Lessa, né, cara? Como é que fala? Eu só confio no Lessa, não tem essa brincadeira? Na verdade, não, né? Eu confio em muita gente além do Lessa, tem gente muito boa aí, mas o Lessa realmente é um cara muito bem informado. Vamos falar também sobre Santi Moreno. Parece que as coisas voltaram a esquentar. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos começar trazendo uma informação que não é uma informação já decisiva, garantindo contratação, mas que é um jogador que o Fluminense, um camisa 9, que o Fluminense apresentou uma proposta. Isso mesmo. O Fluminense apresentou a proposta por um camisa 9. Vamos ver aqui quem é esse camisa 9, o que está sendo falado aqui sobre esse camisa 9. É isso aí, vamos lá. Ó, matéria aqui trazida pelo Netflu, né? Fluminense envia proposta por ex-atacante do Palmeiras, que está também na MLS. O Fluminense resolveu gastar dinheiro lá na MLS. O Fluminense resolveu ir lá para a MLS e está soltando o dinheiro lá na MLS, né? O negócio do Fluminense é acabar com a MLS, pelo visto, né? Enfim, a MLS é a bola da vez do Flusão. Fluminense segue se movimentando nos bastidores do mercado da bola, em busca de reforços para qualificar o elenco do técnico Renato Gaúcho. A diretoria está com os olhares voltados para destaques da Major League Soccer dos Estados Unidos, depois de encaminhar Lúcio Acosta do Dallas e fica próximo de Santiago Moreno do Portland. O tricolor tem centroavante brasileiro na mira e enviou proposta, isso mesmo. Segundo informações publicadas nessa quarta-feira por Felipe Silva e André Hermann, do UOL Esportes, o Fluminense apresentou uma oferta por Rafael Navarro, do Colorado Rapids. Então, Rafael Navarro, vocês lembram do Rafael Navarro, galera? Rafael Navarro é a bola da vez, ele é um camisa 9, um atacante, o Rafael Navarro. Rafael Navarro que teve passagem também pelo Botafogo. Não sei se vocês lembram dele, ele teve uma breve passagem pelo Botafogo, um atacante de 1,84 m de altura e tem 84 quilos. O Rafael Navarro hoje é jogador da Major League Soccer, e como eu falei aqui, tem passagem pelo Botafogo, pelo Palmeiras, e hoje está lá na Major League Soccer nos Estados Unidos. Então, continuando a matéria aqui, vai falando o seguinte: o clube colocou sobre a mesa dos norte-americanos uma proposta de compra do atacante de 25 anos. A equipe da MLS ainda avalia a oferta pelo jogador que ainda tem 20% dos seus direitos econômicos ligados ao Palmeiras. Em julho de 24, o Colorado Rapids tirou Navarro do Palmeiras por 3,5 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, desde 23, soma 29 gols em 78 jogos, que é uma média boa, hein? 29 gols em 78 jogos, o atacante Rafael Navarro. E o que é curioso sobre Rafael Navarro é o seguinte:
Ele foi revelado pelas categorias de base do Botafogo, tá? Ali em 2021 e 2022 ele surgiu no Botafogo, né? E depois foi pro Palmeiras. Mas o Navarro, ele passou pela categoria de base do Fluminense, né? Ele, na verdade, era do sub-20 do Fluminense, foi para o sub-20 do Atlético Goianiense, depois foi para o sub-20 do Botafogo, a estreia no Botafogo, e é no mesmo ano vendido ao Palmeiras. Então é um jogador que teve passagem nas categorias de base do Fluminense, o centroavante de 1,84 m. Então pode estar sendo contratado. Galera, não tem muito o que falar do Rafael Navarro, na minha opinião. Assim, é um atacante, centroavante, homem de área, jogador pivôzão, o jogador da bola aérea, né, que faz o pivô, aquela coisa que vocês sabem. Então, esse é o Rafael Navarro. Mas, volto a falar, não dá para falar muito sobre um jogador que eu conheço muito pouco, né? E dei uma olhada aqui nos aplicativos que falam sobre ele. Não tem nada demais no Rafael Navarro que me faz acreditar que o Rafael Navarro é um jogador realmente que possa vir para ajudar o Fluminense. É uma aposta, sim, é uma aposta. Não considero o Rafael Navarro um jogador que vem como realidade, ele vem como aposta. Então é mais uma daquelas conotações que o Fluminense faz, né, e que a gente não sabe o que esperar. Eu falo assim, né, para trazer o Rafael Navarro, eu manteria ali o Everaldo no banco. Não sei, não acredito até que de repente ele pode ser melhor que o Everaldo, mas não é uma contratação para resolver nossos problemas, na minha opinião. Então eu, particularmente, não vejo essa contratação com muita empolgação, não, tá bom? Então, falado aí sobre Rafael Navarro, vamos para os próximos nomes aí, e a gente vai falar aqui de Lúcio. Isso mesmo, galera. Lúcio, contratado pelo Fluminense. Informações dão conta de que o atacante está contratado pelo Fluminense, deve se apresentar nos próximos dias, né? E a gente vai trazer aqui a informação sobre ele, tá? O GE apurou que o Fluminense apresentou proposta pelo atacante Lúcio Acosta, né? E os representantes do jogador de cara aceitaram a proposta, e também o time lá da MLS também já parece que já sinalizou positivamente. As negociações estão por detalhes para o jogador poder ser anunciado pelo Fluminense, tá? E a gente vai trazer para vocês aqui um combo de informações sobre o Lúcio Acosta, o meia que o Fluminense está tentando contratar aí. Tentando não, tá praticamente contratado, já tem gente cravando aí que o jogador está contratado pelo Fluminense. O valor de compra é de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, por 100% dos direitos do atleta de 31 anos. Então, tudo indica que o Lúcio Acosta será novo jogador do Fluminense. Muita gente já está cravando a contratação, né? Como eu falei aqui mais cedo, o jornalista Vitor Lessa trouxe a informação de que a negociação com o Lúcio Acosta está praticamente finalizada, né? Está por detalhes apenas do anúncio. Já há um aceno para a contratação, ou seja, o jogador e o Fluminense e o clube praticamente já acertaram aí as bases para essa contratação. Então, Lúcio Acosta será jogador do Fluminense, é questão de detalhe. Então, vamos falar aqui, trazer para vocês alguns detalhes sobre o Lúcio Acosta. Vamos lá. Eu quero colocar na tela para vocês aqui algumas imagens aqui que trazem um pouco de informação sobre o atleta que o Fluminense está tentando contratar. Vamos primeiro ver aqui alguns dados sobre o Lúcio Acosta. Tá aí para você, jogador de 31 anos, argentino, 1,60 m, esse é o ponto negativo. É um baixinho, assim como o Soteldo. É um jogador bem baixinho, né? Bem baixinho mesmo. Ele é um meia central. Vamos ver aqui mais detalhes sobre o Lúcio Acosta para vocês. Olha aqui a posição do Lúcio Acosta em campo. Ele é um jogador que joga como um meia central mesmo. Olha lá a posição dele. Meia central. Pontos fortes é um armador. Alta pressão, posicionamento. E pontos fracos, sem pontos fracos notáveis. É aqui a informação sobre ele, mas os pontos fortes notáveis dele aí estão aí para vocês poderem ver. Como eu falei, um meia central, um jogador que tem alta pressão, que tem muita velocidade, transição muito rápida, né? É um jogador que tem isso como ponto positivo, um jogador de transição muito rápida. Mais informação aí sobre o Lúcio Acosta para vocês tirarem as conclusões de vocês, que é o mapa de calor do Lúcio Acosta. Ó, o mapa de calor dele mostra que é um jogador que joga muito pelo centro do campo, olha lá, o mapa vermelho, mas que também cai pelos lados, que é normal, porque um meia central você sempre vai ver calor por dentro e pelos lados.
quando o cara é um meio atacante, você só vai ver calor por um lado a mais que o outro e menos calor pelo meio e mais calor pelos lados. Quando é ponta, você vai ver o calor só de um lado. E nesse caso aí não, ele tem calor pelo lado direito, pelo centro, pelo lado esquerdo, que denota que ele é realmente um meia central, porque a função do meia central é pendular pelos dois lados. Aí está na direita e na esquerda. Quando a bola está na direita, ele está na direita. Quando a bola está na esquerda, ele está na esquerda. Quando está por centro, ele está pelo centro. Então ele é um jogador que dá as opções pelo meio de campo, tanto pela direita, quanto pelo centro, quanto pela esquerda. Então isso mostra que ele é um meia central, tipo que ele é o Ganso. Joga na posição do Ganso. Não é um meia atacante, não é um meia de lado, nada disso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora. Isso é muito importante. O desempenho do jogador completo das últimas 3 temporadas. 24, 23 e 22. Vamos ver a temporada 24, tá bom? Tá aí, ó. Pela MLS em 24, ele teve 41 jogos. Fez, pela MLS não, pela temporada 24, 41 jogos. Fez 15 gols e deu 19 assistências. Galera, isso são números avassaladores. Pra vocês terem uma ideia, se um cara tiver um número desse no Campeonato Brasileiro, ele vai ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro disparado. Porque ele vai ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro e líder de assistências. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro têm 13, 14 gols, ele tem 15 e 19 assistências. Claro que a gente não pode, a gente tem que ter ali um corte, porque a MLS é uma competição um pouco mais fraca que o Campeonato Brasileiro. Então a gente também tem que levar isso em consideração, o contexto competitivo das competições. O contexto competitivo do Campeonato Brasileiro está abaixo do contexto da MLS, mas isso também não tira o mérito do jogador. São 15 gols e 19 assistências em 2024. Vamos para a temporada 23. Vamos andar de frente para trás. Vamos para 23. Temporada 23. O jogador teve também 44 jogos. Agora foi 44 jogos, tinha sido 41 antes, né? Foi 44 jogos em 23. Fez 21 gols e deu 14 assistências. A mesma coisa. Números altíssimos e avassaladores. Esses números fariam dele o melhor jogador do Campeonato Brasileiro fácil. Porque nenhum jogador do Campeonato Brasileiro foi artilheiro com mais nos últimos anos com mais de 14 gols, e com 21 gols ele seria artilheiro de sobra. E também líder de assistência, porque ele tem 14 assistências na temporada. Simplesmente espetacular os números 23 e 24. E agora o número de 22 para a gente fechar a análise sobre o Acosta aqui. Vamos ver o número de 22 dele. E botei errado aqui, o jogador de 21 anos tem números de 2023 também revelado. Vamos ver aqui o número de 23 do jogador. Vamos lá. Tá aí, ó. Aí foi bem menos jogos que 20 do que o ano de 23 e 24. O ano de 22 ele teve 34 jogos, fez 11 gols e deu 13 assistências, números muito bons. Você vê que ele nas 3 últimas temporadas ele consegue ter números muito, muito regulares e muito acima da média. Então, assim, pelos números que a gente está vendo aqui, há que se falar num bom jogador? Sim, há que se falar num bom jogador. Há que se falar num jogador que me surpreende muito quando eu comparo os números dele, por exemplo, com outras contratações que o Fluminense fez na última janela. Nenhuma contratação da última janela do Fluminense, jogadores apresentaram números próximos disso daí que vocês estão vendo. Então, assim, os números do Acosta são absurdos, são muito absurdos. Óbvio que tem um contexto de competição e a gente tem que levar isso em consideração, mas denota que o Fluminense está contratando um jogador que é sim realidade no país que ele joga. Ele é uma realidade na MLS. Ele não é um jogador para ser aposta no Fluminense. Ele vem para resolver a vida do Fluminense. Vai resolver? Aí é outra história. Eu sempre falo isso. Tem jogador que quando você contrata, você sabe que é bagre. Você olha e fala, isso é bagre. Entendeu? Não vou ficar citando o nome aqui, que é um pouco desqualificante usar essa expressão bagre. Mas tem jogador que o Fluminense contrata que você de cara fala, essa contratação não tem sentido. Ou tem sentido a contratação do Thiago Santos, ou teve sentido a contratação do Paulo Baia, ou teve sentido a contratação do Everaldo. Nenhuma dessas contratações tem sentido. Quando você pega aí o Acosta e olha, você fala o Lute, você fala, olha, contratação que faz muito sentido. Vai dar certo? Ninguém sabe, mas faz muito sentido. É diferente de você contratar jogadores como esses que eu citei. Então, por exemplo, esse outro Rafael Navarro aí, não é uma contratação que faz sentido. Por quê? Porque o jogador é um jogador que não tem números consideráveis, não passou, não teve boas atuações
nos clubes que jogou no Brasil, né? Na MLS ele até tem números razoáveis, de repente o scout do Fluminense olhou a MLS e falou, não, esse cara pode ser importante pro Fluminense. Se der certo, é mérito total do scout. Agora, eu particularmente não vejo essa conotação do Rafael como uma conotação, assim, para o Fluminense nesse momento. O Fluminense era para estar buscando o Alexis Arce, era para estar buscando um atacante assim, não ele. Mas esse aí sim, o Acosta, Lúcio Acosta, para mim faz muito sentido, tá bom? E aí eu quero a opinião de vocês aqui também. E para fechar, rapaz, tem uma matéria aqui no Netflix que fala sobre o Santi Moreno. É o seguinte, Santi Moreno e Portland times avançam em conversas e Fluminense fica animado para fechar a contratação. Eu trouxe ontem na nossa live de ontem que hoje teria uma reunião decisiva entre o jogador e o Portland. Lembra que eu falei ontem no Conexão Tricolor? Quem assistiu o Conexão Tricolor de ontem viu falando sobre isso. Então, evoluiu, como está dizendo aqui na matéria. E por que evoluiu? Porque hoje vai ter aquela reunião que eu falei. Ó, a diretoria do Fluminense está se movimentando nos bastidores para qualificar o elenco técnico, Renato Gaúcho, blá, blá. Aí vem aqui, Fluminense vê avanço em negociações. Segundo informações do jornalista Vitor Lessa no X, as conversas entre o staff de Santi Moreno e Portland avançaram na última terça-feira. A expectativa é de que o Fluminense feche a contratação do colombiano de 25 anos ainda na quarta, ou seja, hoje. O tricolor, que já tem um acerto com o atacante, espera uma resposta do clube americano. A diretoria realizou uma oferta de 22 milhões e aguarda a chegada de uma contraproposta. Galera, como eu falei com vocês, hoje vai ter a conversa definitiva. O Portland deve fazer a sua última reivindicação. O Fluminense está disposto a aceitar. O jogador quer jogar no Fluminense e a chance desse negócio resolver hoje é muito grande. Então, seguindo aquilo que eu falei ontem no Conexão Tricolor, o jogador está praticamente certo de jogar no Fluminense. É outra contratação que eu acho muito boa. Não é aposta o Santi Moreno, é uma realidade também na MLS, mas diferente do Acosta ali, os números não são nem próximos dos números do Acosta. Óbvio, ele é um garoto de 25 anos, o Acosta tem 31. A Acosta não tá velho, tá, gente? 31 anos, tô vendo ele chamando o cara de velho aí, pelo amor de Deus, gente. Vocês já estão exagerando com esse negócio de velho. Jogador velho é 34 pra cima. Pelo amor de Deus, tá? Então, assim, tá aí. Evolução do caso Santi Moreno. Expectativa muito boa. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Esse foi o Resenha Express. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um abraço a todos. Valeu!